Boa tarde, pessoal. 1h35. Vamos dar início ao minicurso 1, intitulado Problema de cortes de peças irregulares. Essa é a primeira parte. Vamos até 3 horas, né? E temos autores Aline Leão, Franklina Toledo, Larissa Oliveira e Petra Bartmeyer. Com a palavra a professora Franklina. Bom, eu queria agradecer, Gilberto, obrigada por apresentar a gente. Eu queria agradecer a Sobrapo pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês no SPPO e tentar partilhar um pouco sobre a nossa área de estudo, né. Esse minicurso foi planejado para ser um minicurso introdutório. A gente vai tentar mostrar a base para quem quiser trabalhar com esses problemas e depois, no final, amanhã, a gente vai falar um pouquinho de oportunidades que a gente vê de pesquisas futuras, né. Então, nós dividimos o minicurso em 4 partes. Eu vou começar e depois a Aline vai falar de modelagem, né? Então, andando aqui um pouquinho nos nossos slides, né? Então, deixa eu passar aqui. Epa, pera lá, deixa eu ver o que está dando errado aqui. Então, o primeiro dia a gente vai tratar a definição do problema, algumas aplicações, conceitos geométricos e modelos matemáticos. Então, a primeira parte eu faço os 3 primeiros tópicos, depois a Aline vai falar sobre alguns modelos matemáticos que já foram propostos na literatura para tratar esse problema. Amanhã a gente vai ver um pouco de métodos heurísticos, a Larissa vai falar sobre isso, a Petra vai falar um pouquinho de aprendizado de máquina usado dentro dos problemas de corte de peças irregulares, e nós vamos sugerir alguns temas, né, que estão na literatura, como sugestões para pesquisas futuras, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer, e eu vou começar aqui a falar um pouquinho para vocês do nosso problema, tá? Então, hoje a gente vai ter a participação mais presente minha e da Larissa, né? Minha e da Aline, desculpa, e amanhã da Larissa e da Petra. Então, falando um pouquinho sobre o problema de corte e empacotamento de maneira geral, né? Os problemas de corte e empacotamento, a gente consegue vê-los primeiro olhando para as dimensões, né? Então, quando a gente pensa na dimensão de um problema de corte e empacotamento, ele pode ser unidimensional. Então, como a gente está vendo aqui, ele poderia ser unidimensional. O que significa ser unidimensional? A gente tem apenas uma dimensão relevante. E essa dimensão relevante, ela pode refletir, por exemplo, o tempo, uma matéria-prima, tá? E imagine que você tem, por exemplo, barras de ferro, né? Tubos de alumínio para cortar. Você tem que cortar peças. Em geral, o nosso objetivo é tentar perder o mínimo possível da nossa matéria-prima. Só que, mesmo os problemas em uma dimensão, eles podem ter o que a gente chama de peças irregulares. Por que peças irregulares, né? Vejam só, em vez dessa peça aqui ser um retângulo, ela é, na verdade, um retângulo com um corte aqui, né? E o fato de ter esses cortes pode levar a um encaixe mais perfeito, como a gente tem aqui, tá? Então, as peças irregulares, às vezes, elas acabam gerando uma economia ou não, dependendo de como você acomodar essas peças. Quando a gente pensa no 2D, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do trabalho do Virginio Lobato, onde ele empacota, na verdade, elipses, né? Porque elipses também são peças regulares, né? E aqui o empacotamento de elipses, até nesse artigo, quem tiver curiosidade de olhar, ele faz um empacotamento, por exemplo, de MM em caixas, né? Quantos MM cabem numa caixa? Ele até leva para o 3D, tá? Outro problema de peças regulares no 2D, quando a gente tem que cortar, por exemplo, L's, losangos, outros tipos de peça, eu podia ter que cortar uma peça assim, toda torta, tá? Então, vocês vão ver, e é aqui que nós vamos estar hoje, né, falando um pouquinho de problema de cortes em 2 dimensões com peças irregulares. Quando a gente pensa em 3 dimensões, onde 3 dimensões são relevantes para as peças, a gente poderia pensar em empacotamento de caixas, que hoje a gente tem muita demanda disso quando a gente pensa em empresas de logística, né? Então, empresas logísticas precisam acomodar caixas ou acomodar containers, né? Então, isso é um empacotamento 3D regular, se a minha peça for regular. Então, aqui eu estou pensando em paralelepípedos, né?
Ou então, podiam ser peças irregulares, como tem nesse trabalho aqui da Romanov e outros. O que você quer fazer é, dentro de um cubo, conseguir carregar todas essas peças. E vejam que as nossas peças são bastante irregulares, inclusive tendo buracos. Então, se vocês olharem para os problemas de corte e empacotamento de forma geral, a gente pode ter em uma dimensão, duas dimensões ou em três dimensões. O que nós vamos estudar, tentar mostrar para vocês um pouco mais, né, dar uma introdução no minicurso? São os problemas de peças irregulares em duas dimensões, tá? E o que são esses problemas? Deixa eu ver aqui. Ops, acho que, será que eu saí de tudo? Não, voltou. Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei deixar as referências aos poucos para vocês, para ficar mais fácil vocês encontrarem o que vocês estiverem procurando, tá? Então, vamos primeiro de tudo definir o nosso problema de corte de peças irregulares. Então, quais são as características desse problema? O problema de nesting, a gente vai trabalhar aqui no nosso mini curso pensando em duas dimensões, 2Ds. Então, as nossas peças vão estar em duas dimensões. As nossas peças podem ser convexas, né? Como essa daqui, por exemplo, uma peça convexa. Ou pode ser uma peça não convexa, como essa daqui, por exemplo, esse L, que é uma peça não convexa. E o que a gente quer? Acomodar todas essas peças num objeto maior. Pode ser uma placa de metal, pode ser uma placa de madeira, pode ser um tecido, de forma a minimizar o espaço ocupado dessa placa, tá? Por quê? O que nós estamos querendo com isso? Que a perda de matéria-prima seja a menor possível. Quando a gente tenta cortar todas essas peças mais apertadinho possível, a gente essa parte em branco que está sendo perdida, né, essa parte aqui, é uma parte menor. É esse o nosso objetivo, minimizar a perda de matéria-prima. Bom, e restrições? Que restrições a gente tem sobre esse problema? São duas restrições principais. A primeira, você não pode sobrepor peças. Eu não posso acomodar todas as minhas peças aqui e, de repente, aparecer com uma peça em cima das outras. Por quê? Imagine que você está fazendo essa blusa que eu estou usando, né? Então, se você estivesse fazendo essa blusa, de repente eu cortei a frente da blusa em cima das costas. Então, isso quer dizer que as minhas costas vão estar cheias de buraco. E não é um buraco por modismo, é um buraco por erro. Então, isso não é permitido. A gente não pode cortar uma peça em cima de outra. Então, isso é uma restrição forte no nosso problema. Se eu tivesse essa peça nova, eu teria que cortá-la no final da placa, porque ela não cabe em nenhum lugar antes. A segunda restrição importante é que a peça tem que estar totalmente dentro da minha placa. Eu não posso ter uma peça sobrando. Então, aqui, o equivalente seria eu esqueci de cortar um pedaço da minha roupa, né? Isso também não é permitido. Então, novamente, a gente deveria alocar a peça dentro da placa. Essas são as duas restrições mais significativas. A terceira, se você tem que cortar 5 losangos, 5 dessa daqui, 5 dessa outra, você tem que acomodar todas essas peças na placa, minimizando, o nosso objetivo vai ser minimizar o comprimento, tá? Então, pensando um pouquinho em objetivos, né, quais são os objetivos mais frequentes na literatura para esse problema? O primeiro deles é maximizar a ocupação da minha placa, ou maximizar os objetos cortados. E aí ele tem um paralelo muito forte com o problema da mochila. Ele é um problema da mochila. Só que aqui a gente está trabalhando em duas dimensões, tá? E com peças que podem ser convexas ou não convexas. O segundo objetivo, que também é muito frequente na literatura, minimizar o número de objetos que eu preciso usar para cortar tudo que eu quero. Então, é um problema do bean packing trazido para o 2D irregular, tá? O próximo objetivo que a gente trata, e esse é o que mais vocês vão ver a gente falar aqui no curso, que é o chamado strip packing problem, que é o quê? Acomodar todas as peças que eu tenho que cortar num rolo, né? Numa peça de um objeto de comprimento infinito, minimizando o comprimento utilizado. Então, esses são os 3 objetivos mais comuns. O que é importante vocês saberem? É uma das coisas muito relevantes quando a gente está começando a estudar problemas de corte e empacotamento. Existe uma tipologia para esses problemas, né? Ela foi proposta por Dikoff há um tempo atrás e foi revista pelo Vescher e outros, né, em 2007. Então,
ele dividiu, né, os problemas de corte e empacotamento, especialmente em 2 grandes grupos. Problemas onde você visa a maximização ou a minimização, né? E aí, voltando àqueles problemas que eu discuti com vocês de objetivo, né? A gente tem aqui, ó, o problema da mochila, o problema de corte de estoque, o problema do bin packing, e nós estamos aqui, ó, em Open Dimension Problem. O que quer dizer isso? A gente tem um problema que, no nosso caso, ele tem uma dimensão fixa, por exemplo, vocês podem pensar num rolo de tecido, e um comprimento que a gente pode considerar grande o suficiente. Não é o fator limitante. O fator limitante é a altura, tá? Então, nós vamos tratar desse problema aqui. E é importante deixar essa referência aqui para vocês, se vocês forem estudar outros problemas de corte e empacotamento. Outra questão relevante. O problema de corte e empacotamento, ele é um problema de difícil resolução, né? Ele é um problema que está lá na classe do NP-Hard, tá? Ele é muito relevante do ponto de vista teórico, porque ele é desafiador, ele sempre traz um desafio novo, tá? E é útil do ponto de vista prático. Vocês vão ver quantas aplicações a gente tem. Aqui eu trouxe algumas só para a gente poder discutir, tá? É muito importante do ponto de vista econômico, porque toda vez que você poupa a matéria-prima, você poupa recursos, e ele também é muito relevante do ponto de vista ambiental. Quanto mais você poupar a matéria-prima, menos lixo você gera, né? Então, ele é um problema muito relevante do ponto de vista ambiental, tá? E qual é o grande desafio que está por trás dele, né? Ele tem um desafio muito grande quando a gente pensa na geometria das peças. Quando você fala em retângulos, em círculos, você tem uma dificuldade. Quando você fala em peças irregulares, você tem uma dificuldade ampliada, podemos dizer assim, tá? Então, quando a gente tem que tratar a não sobreposição de peças irregulares, a gente ganha um desafio computacional, um desafio de geometria especial, né? É um desafio a mais, tá bom? Então, vamos lá. Algumas aplicações. Confecções, indústrias de embalagem, produção de peças metálicas, produção de itens de couro, sapato, bolsa, couro para vocês cortarem peças de automóvel, né, para fazer revestimento do automóvel, tá? Então, vamos começar, primeiro de tudo, com confecções. Eu tentei buscar autores, inclusive brasileiros, para trazer exemplos aqui para a gente, para vocês verem que, quando a gente pensa em Brasil, tem muita gente que estuda NEST, tá? Então, eu tentei misturar bastante. Eu certamente deixei alguém de fora, deixei algum grupo de fora, a gente não consegue varrer tudo, mas tentei fazer a mescla o melhor possível. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar para vocês em termos de confecção é um exemplo do professor Amaro Júnior, né, do Bonfim, que ele corta, na verdade, esse trabalho dele foi proposto para cortar logos de times de futebol. Então, se vocês olharem nas camisas do time de futebol, tem logo, às vezes no boné tem logo. Então, esses logos, eles são cortados num tecido maior, tá? E eles são cortados aqui dentro, tá? Então, nesse trabalho dele de 2013, ele propõe um método de resolução para acomodar da melhor forma possível os logos que ele precisa cortar. Tá? Então, uma aplicação aqui é no tecido onde vai ser feito o logo, ele conseguir acomodar o melhor possível os logos que ele tem que cortar. Tá? Então, isso é uma aplicação em confecções. Uma outra aplicação em confecções vem lá do Rio Grande do Sul, né? Acho que, desculpa, é Santa Catarina, que é essa autora Alves, né? Essa aqui é a dissertação de mestrado dela, ela vai cortar, na verdade, roupa num tecido listado. Então, esse trabalho ele foi feito na área de design, né, de confecção, e veja que interessante. Como o tecido é listado, o encaixe aqui, ó, se vocês olharem, ele está alinhado. Por que ele está alinhado? Para a gente ter uma roupa de ótima qualidade, que quando você vê a parte da frente e a parte de trás, as listas se encaixam, tá? Então, o trabalho dela é um trabalho de corte de peças irregulares num tecido listado, onde ela tem uma preocupação forte com a qualidade da roupa que ela está produzindo. Então, ela quer que as listas se encaixem
para que quando essa roupa for confeccionada, a confecção fique perfeita, tá? Então, isso aqui é uma outra aplicação do problema de nesting. Mais uma aplicação, essa daqui, aqui da gente, né, do ICMC, é do Jorge, da professora Marina. Eles desenvolveram um método de solução para o corte de aventais, esses aventais de cozinha e forros de luva. Essa empresa aqui, ele foi inspirado, no caso real, né? A empresa produzia luvas de couro e eles tinham que produzir o forro do tecido. O forro da luva era de tecido. Então, eles precisavam cortar aventais e luvas para ter uma economia, né? Desperdiçar o mínimo possível de tecido. Tá? Então, isso aqui também é uma aplicação em confecção, tá certo? Outra aplicação famosa, essa daqui eu quis trazer, é de um grupo português. Por que eu quis trazer? Porque é uma aplicação que, se vocês assistirem uma apresentação de nesting, vocês vão cruzar com ela. Produção de biquínis, né? Então, se vocês olharem aqui, tem as peças dos biquínis sendo cortadas para poder costurar. Então, é uma aplicação na área de confecções. Como vocês podem ter percebido até aqui, a aplicação do programa de nesting em confecções, ela é frequente. Tá? Ela é uma aplicação natural aplicar nesting, porque a gente tem peças que são irregulares, os moldes das roupas são irregulares. Tá? Onde mais tem isso, né? Quando você pensa lá na indústria de embalagens, quando você vai fazer caixas de papelão, essas caixas, elas são cortadas de folhas de papelão maior e elas têm um desenho que não é um desenho regular. Não é cortado um retângulo. Ela tem todo um formato que depois é encaixado para virar a caixa, tá? Então, esses autores aqui, eles eles desenvolveram um método para resolver o problema de nesting aplicado à indústria de embalagem, e a forma que eles resolveram foi aproximando esse desenho aqui. Toda vez que ele tem uma irregularidade, ele aproximava por um retângulo. Para quê? Para ficar um pouco mais simples do que com todas essas reentrâncias que a gente está vendo aqui. Tá? Então, isso aqui foi uma outra aplicação que a gente tem na literatura. Depois, na produção de peças metálicas, eu trouxe para vocês pelo menos 2 aplicações em peças metálicas. Uma delas, lá de 1976, para vocês verem como esse problema vem sendo estudado há muito tempo, que é na construção de navios. Então, eles estão cortando aqui peças que vão ser usadas na construção do navio. E o objetivo era perder o mínimo possível de metal a cada placa cortada. E aqui é um outro trabalho da gente aqui de São Carlos, que é um exemplo inspirado na indústria metal-mecânica, onde a gente tinha peças que tinham buracos. E dependendo do tamanho do buraco, você pode acomodar outra peça lá dentro na hora que você vai cortar. Para quê? Para economizar o tanto de placa que você vai perder e o comprimento da placa que você vai usar. Então, eu espero ter, ainda tem aqui mais uma aplicação, que essa daqui, ela é extremamente interessante por 2 motivos. Além das peças serem irregulares, ó, vocês podem olhar aqui, as nossas peças são irregulares, elas são cortadas no couro. Aqui é a representação, por exemplo, de um couro natural. Tá? O objeto também não é regular. Então, enquanto todos os exemplos anteriores, a gente tinha um objeto representado por um retângulo, nesse caso aqui, o nosso objeto é totalmente irregular. Além disso, essas marcas em azul são defeitos, onde eu não posso cortar as minhas peças. Então, eu marco os lugares dos defeitos e eu sei que as minhas peças não podem ser colocadas aqui. Esse exemplo do Zhang Yang, ele é um exemplo de aplicação do corte de peças de couro para a indústria automotiva. Né? Eles estão produzindo, acho que estofamento de indústria automotiva. Tá? Então, vejam, o problema de corte de peças irregulares, ele pode ir ganhando graus de dificuldade dependendo da aplicação que você está. Então, nesse caso, você tem quais as dificuldades que a gente ganhou aqui? A primeira, nosso objeto não é regular. A segunda, a gente tem defeitos, tá? Então, isso torna o problema mais difícil para ser tratado, para ser resolvido, tá bom?
Eu deixei todas as referências que eu citei aqui para vocês, caso vocês queiram olhar, se informar um pouco mais, né? E agora eu queria discutir com vocês conceitos geométricos. Por que que esses conceitos geométricos são tão importantes para a gente que trabalha com Next? Porque eles vão determinar como a gente vai tratar a questão da não sobreposição de peças. Como é que eu garanto, matematicamente, que duas peças não estão se sobrepondo? Como eu garanto, matematicamente, que a minha peça não ficou parcialmente para fora do meu tecido, para fora do meu couro, ou para fora daquela placa de metal? Tá? Então, se vocês procurarem por esta referência bibliográfica, são discutidas as diferentes estratégias da literatura, né, para tratar essa questão geométrica dos problemas. Eu vou resumir aqui com vocês, né, vou tentar explicar ao menos de forma introdutória as 4 representações mais frequentes, né, que é representar por pixel, né, que é chamada de raster points, representar por trigonometria direta, pelas phi functions e por no fit polygons e inner fit polygons, tá? Então, vamos lá. A nossa primeira representação, que seria por raster points, ela, na verdade, é o quê? Aqui está o meu objeto, ou como a gente costuma chamar, aqui está a nossa placa, né? Eu pego e discretizo essa placa. Por exemplo, a nossa televisão, ela é feita de pixels, né? Só que é uma quantidade bem grande de pixel, a ponto que a imagem fica muito perfeita para a gente, tá? Aqui, quanto mais discretizada for a sua placa, quanto mais pixels você colocar, mais difícil é da gente trabalhar. Então, você vai ter que achar um compromisso entre o quanto você quer quadricular e o quanto você quer de qualidade da sua solução. Então, eu fiz um quadriculado aqui, onde eu estou falando assim, olha, coloquei 0 para todo mundo. O que quer dizer? Eu ainda não coloquei nenhuma peça em cima dessa placa, tá? E as minhas peças? As minhas peças eu represento por um retângulo envolvente, e todo lugar que eu tiver pedacinho de peça, ou a peça toda, né, uma parte da minha peça, eu coloco 1. Então, vejam, esse quadrinho aqui é um quadrinho que chama atenção para a gente. Por quê? Ele não é totalmente ocupado, mas pela discretização que eu fiz, eu vou ter que colocar 1 nesse quadrinho, dizendo, olha, para mim, ele está ocupado. Então, eu não posso pôr outra peça dividindo esse quadrinho com essa peça azulzinha que está aqui. Tá, vamos tentar ver isso aqui um pouquinho melhor, né? Por exemplo, se eu decidisse colocar o meu losango, né, aqui nesse cantinho, eu sei que esse pedaço da placa está ocupado, esse aqui está ocupado, esse está ocupado, todos esses daqui estão ocupados. Esse aqui, ó, está livre, tá? Então, qual é a estratégia do raster point? Ele discretiza tanto as peças quanto a placa. E quando ele coloca uma peça na placa, ele simplesmente transforma em uns os lugares que são uns aqui na peça. Tá, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Para eu saber se tem sobreposição, é muito fácil. Que ao colocar essa segunda peça aqui, eu gerei uma sobreposição. Por quê? Porque esse cantinho aqui, ó, esse quadradinho, está sendo ocupado pelas 2 peças, tá? Então, como é que a gente faz essa questão de sobrepor ou não sobrepor quando a gente pensa em raster points? Toda vez que eu aplico uma peça sobre a placa, eu posiciono uma peça sobre a placa, aquela grade que foi feita para ela com zeros e uns é somada na placa. Se algum lugar daquele pedaço da placa que você colocou se transforma num 2, é porque você tem sobreposição. Então, o que eu teria que fazer? Pegar essa peça e trazer mais para baixo. Aí eu não teria sobreposição, tá? Ou trazer mais para o lado, eu não teria sobreposição, tá bom? Então, essa é a ideia que está por trás do raster points. Eu vou me ater mais tempo a ele e ao no fit polygon e inner fit polygon, que são as 2 estratégias que a gente usa ao longo do mini curso, tá? A segunda estratégia é a estratégia de trigonometria direta. Então, o que vem a ser a estratégia de trigonometria direta? Quando a gente fala em trigonometria direta,
por exemplo, eu podia pegar essa parte de uma roupa, né, que é a parte, por exemplo, de uma blusa, e representá-la por círculos. Como assim? Eu vou colocando círculos para tentar me aproximar o máximo possível do contorno dessa roupa. Por quê? Porque a trigonometria direta, né, se a gente olhar, como é que eu sei que dois círculos não estão se sobrepondo? Se a gente colocar o centro de um aqui e o centro do outro ali, se você pegar a reta que une os dois, né, se esse centro para esse, né, se a distância entre eles for maior que a soma dos dois raios, eu sei que não sobrepõe. Então, é uma conta relativamente fácil de fazer. A gente consegue fazer com trigonometria direta, tá? Então, a gente tem aqui a representação, podemos representar, na verdade, essa peça por círculos internos, né? Ou por círculos externos. E qual é a dificuldade disso, né? Não é muito fácil de fazer esse tipo de representação. Então, tem, por exemplo, um pesquisador português, o Pedro Rocha, que trabalhou fazendo, primeiro, escrevendo aqui dentro um esqueleto, que ele chamava, e em torno do esqueleto dessa peça, ele vai colocando círculos para tentar representar com o menor número de círculos possível. Que quanto mais círculos você tiver, mais difícil vai ficar essa representação, tá? Mais pesada ela vai ficar, tá? E quanto menos círculos, menos precisa ela é. Então, existe aí também uma questão de compromisso entre essas duas situações. Depois vem as phi functions, né? As phi functions são algumas funções, algumas expressões matemáticas que são capazes de descrever relações entre duas peças. Por exemplo, aqui a gente tem a relação entre um círculo e um retângulo. Então, essas phi functions conseguem me dizer se eu estou sobrepondo ou não estou sobrepondo. Quem trabalha muito com isso? A professora Romanova, a pesquisadora Romanova, e tem a pesquisadora Julia Benel, também usa bastante isso. Então, tem um grupo de pesquisa que trabalha mais com essa área das phi functions. Não é o nosso caso aqui no Brasil, né? A gente não trabalha muito com phi function. Depois, o conceito geométrico que nós utilizamos, né, nos nossos trabalhos, e que vocês vão ver aparecer, não somos só nós, muita gente utiliza os no-fit polygons, que a gente chama, tá? Então, o que são esses no-fit polygons, né? Imagine que eu tenho um L e eu tenho um quadrado, tá? Como é que eu sei se essas duas peças não se sobrepõem? Se você quiser tratar diretamente a sobreposição de polígonos, você tem muitas regras para seguir, para garantir que dois polígonos não se sobrepõem. Qual é a ideia que está por trás do no-fit polygon? É transformar a não sobreposição entre um ponto e um polígono. Então, veja só, você reduz a sobreposição de dois polígonos para a sobreposição entre um ponto e um polígono, o que fica muito mais simples de você tratar, tá? Então, mas como é que eu chego nesse polígono que vai ser capaz de representar a não sobreposição entre, por exemplo, essas duas peças? O que a gente faz, né? A gente tem aqui o quadrado. Então, eu vou fazer o seguinte, o quadrado vai ser a minha peça orbital e o L vai ser minha peça fixa. Então, eu fixo o L aqui. Então, o meu L está aqui, ó. Está fixo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou orbitar o quadrado, sempre mantendo contato com o L, tá? E vamos ver o que acontece. Tá bom, então vamos, primeiro de tudo, o meu quadrado, ele tem que ter um ponto de referência. Então, tá aqui o ponto de referência que a gente marcou aqui, ó, em azulzinho. E eu vou acompanhar esse ponto de referência, ou seja, o trajeto que ele faz. Então, ó, eu vim com o meu ponto de referência aqui, estou mantendo o quadrado encostado até chegar aqui, ó. Cheguei aqui, se eu continuar andando para cima, eu perdi o contato com L. Então, eu não vou para cima. O que eu faço? Eu vou pegar e vou girar. Então, ó, eu vim com o quadrado até aqui, virei para cá. Eu posso continuar nessa direção indefinidamente? Não, porque você vai ter passado por cima do L. Então, você não pode. Então, o que você faz? Você sobe, vira, mantém contato, sobe de novo, até aqui, ó. Para manter o contato, eu tenho que virar com o quadrado.
Veja que o desenho que eu estou fazendo aqui é o desenho que o ponto de referência do quadrado está fazendo. E eu deixei sombreado na nossa figura onde ele está passando. Olha, agora eu desço. Por que que eu desço? Para manter... Ops, perdão, aqui... Para manter o contato do quadrado, ó, com L. Então, eu desço. Desço com esse quadrado até aqui. Aqui eu viro. Por quê? Se eu continuar descendo, eu perco o contato. Então, eu viro e subo. Tá bom. O que que eu tenho aqui? Esse pontilhado em vermelho, ele é o traçado do ponto de referência do quadrado. Então, o que que ele fala para mim? Ele fala assim, ó, o meu no-fit polygon é o que eu tenho traçado aqui em pontilhado vermelho. E como é que eu sei se o quadrado sobrepõe ou não com um L? Agora você esquece o L, tá? O que que você faz? Esse quadrado aqui, né, que devia ser menorzinho, deixa eu fazer ele menor um pouco, né? Esse quadrado sobrepõe com um L? A única coisa que eu tenho que olhar não é para o quadrado, é para o ponto de referência do meu quadrado. Então, se eu olhar para esse ponto de referência, como é que eu sei se ele sobrepõe ou não com o L? Se esse ponto de referência está fora do quadrado desse desenho pontilhado aqui em vermelho, eu não sobreponho. Se o meu ponto de referência estiver em cima da linha vermelha, eu também não tenho sobreposição, né? A gente não vai sobrepor, mas a gente está em contato. Seria o equivalente ao meu quadrado está aqui, o meu quadrado está aqui, tá? O meu quadrado está em contato com o L. Se o meu ponto de referência estiver dentro, ele sobrepõe, tá vendo? Ó, se eu puser o ponto de referência aqui, você tá vendo? A gente tem uma sobreposição aqui. Então, o que que nós fizemos? Nós abandonamos a questão de sobreposição entre dois polígonos para saber se um ponto de referência está dentro do que a gente chama de no-fit polygon, se está na borda do no-fit polygon ou se está fora do no-fit polygon, tá? Aí vocês podem pensar assim, mas que vantagem eu tenho? Depende de como você quiser representar esse no-fit polygon. A gente poderia representar esse no-fit polygon como um quadriculado, tá? Como foi feito ali no exemplo anterior. E aí a gente sabe se um ponto está dentro ou fora, se ele estiver dentro ou fora aqui desse quadriculado. O que mais eu posso fazer? Eu posso representar esse ponto, esse no-fit polygon, por retas. Ó, eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma reta aqui, eu tenho uma reta aqui, né? Aqui ficou mal desenhado, né? Aqui, aqui, tem uma outra aqui, e mais uma aqui, né? Que a gente vai ter mais uma aqui, nesse caso, e mais uma aqui. Então, o que que vai acontecer nesse caso? Se o meu ponto de referência da peça do meu quadrado tiver à esquerda de alguma dessas retas aqui, eu sei que eu estou fora. Nesse caso aqui, nós temos, ela pode estar à esquerda dessa ou à esquerda dessa daqui, de uma das duas. O que que eu tenho que garantir? Que ela está à esquerda de pelo menos uma. Se ela tiver à esquerda de pelo menos uma, eu garanto a não sobreposição do meu quadrado e do meu L, tá? Então, essa aqui são questões de geometria que a gente usa para garantir a não sobreposição, que é muito mais simples do que tratar a não sobreposição de dois polígonos, tá? Ainda mais quando a gente pensa que os polígonos não precisam ser regulares. A segunda questão geométrica muito importante é que eu preciso que a minha peça esteja totalmente dentro da placa. Então, no caso de eu ter uma placa retangular, basta eu andar com o ponto de referência da peça, ó, garantindo que minha peça está sempre encostada nas bordas da minha placa e o desenho que o ponto de referência dela fizer é o que a gente chama de inner fit polygon, ou seja, qualquer posição, né, que você coloque o ponto de referência do triângulo nesse retângulo cinza escuro, eu sei que a peça estaria totalmente dentro da placa. Então, isso aí é uma estrutura geométrica, né, uma ferramenta geométrica que a gente usa para garantir que a peça esteja dentro da placa. Se sua placa for retangular, o inner fit polygon, na verdade, é um retângulo, tá? É um retângulo menor que vai estar ali acompanhando a nossa peça, tá bom?
Então, esses daí são os conceitos geométricos principais que a gente teria. Aí, uma das perguntas que sempre paira sobre a gente, como é que eu faço para tratar isso, né? Então, para você ser capaz, você não vai ficar desenhando na mão todos os North Polygons, né? Mas a gente sabe que é possível construir North Polygons de forma automática. A gente pode usar somas de Minkowitz, que se a peça for não convexa, a gente pode decompor a peça. Enfim, tem várias estratégias. Existe disponível uma biblioteca chamada Segal, que dá para usar, tem essas ferramentas lá dentro. É uma questão de aprender a usar e usar a biblioteca do Segal. Tá? Então, aqui eu deixei para vocês onde vocês encontrariam o caminho das pedras. Tá? Que mais? Quando a gente fala em instâncias, né? Onde é que estão as instâncias que o pessoal normalmente usa nos artigos? Onde que elas estão disponíveis, né, para a gente poder procurar? Então, se vocês entrarem nesse site aqui, que é o site do EasyCup, de Cutting and Packing, né, você vai achar aqui as instâncias que a gente normalmente utiliza nos nossos artigos, tá? Não é muito fácil ter acesso a instâncias reais, então, geralmente o pessoal trabalha muito com instâncias, essas instâncias da literatura, onde os dados estão disponíveis aqui, tá? Então, vocês vão conseguir achar informações aqui no site do EasyCup. No site do EasyCup, vocês vão achar mais do que instâncias para o 2D irregular. Tem instâncias para o 1D, para o 2D, para o 2D regular, irregular, para 3D, tem muito mais coisa do que isso, porque esse aí é o grupo europeu de corte e empacotamento, tá? Bom, então, isso daqui é o que eu queria dizer para vocês da parte introdutória, né? A gente planejou as coisas assim para nenhuma de nós gastar o tempo total, para sempre sobrar um tempo para perguntas para vocês. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pensou em também, para não ficar muito monótono, né? Agora eu paro, e na verdade, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fazer perguntas sobre o que está aqui para trás, eu estou à disposição. Senão a Aline vai começar a discutir os modelos. E querem perguntar alguma coisa? Querem que volte em algum slide? Estou à disposição de vocês. O que eu poderia aqui falar para vocês, né? Que eu acho que essa frase diz bastante, né? Menos perda, mais espaço, um mundo melhor, né? Então, acho que a gente, na verdade, hoje, a gente está tendo aí a semana de discussão sobre questões do clima e o problema de corte e empacotamento, os problemas em geral de corte e empacotamento podem colaborar muito nesse sentido. Tanto no aproveitamento de carrocerias de caminhão, né? No 2D, 3D, quanto no evitar de gerar lixo, né? Por exemplo, o lixo que é gerado no corte do couro é um lixo muito difícil de dar conta dele, né? Ele traz problemas ambientais muito fortes. Mesmo o metal, que você pode derreter, reciclar, derreter e reciclar também gasta muita energia. Então, se a gente puder aproveitar melhor, é uma questão muito relevante, tá bom? Então, se vocês não têm perguntas, eu vou parar aqui e a Aline vai começar a discutir os modelos. Então, Aline, é com você, para você começar a discussão. Olá, boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo aí? Tá sim, Aline. Bom, então vamos lá. Eu vou discutir a parte dos modelos matemáticos, tá? Então, na literatura, existem diversos tipos de modelos matemáticos, e esses modelos, eles dependem tanto da classificação, né, claro, dos problemas de corte e empacotamento, como a Fran falou, né, a parte que foi discutida no artigo de Washer, né, e outros, em 2007, quanto também depende da parte das ferramentas geométricas utilizadas e também da representação da placa, né, se vai ser contínua ou discreta, né? Então, tem vários fatores que vão influenciar no tipo de modelo que a gente vai lidar. Então, no caso dos problemas de corte e empacotamento de peças irregulares, a gente tem os problemas bidimensionais e tridimensionais. No caso dos problemas de empacotamento, corte e empacotamento bidimensionais, já foram discutidas em termos de modelagem matemática
todas as variações ali que a gente conhece a respeito dos problemas de corte, né? No caso, empacotamento em faixas, problemas da mochila, corte de estoque, bin packing. Claro que dependendo da ferramenta geométrica, algum desses modelos pode não ter sido discutido, né? Mas, de modo geral, pensando em todos os modelos, né? Todos esses problemas, no caso do corte bidimensional, já foram trabalhados na literatura. E em relação, no caso do corte e empacotamento tridimensional, usando modelos matemáticos, até o momento só foi discutido o problema de empacotamento em faixas, tá? Então, eu vou discutir brevemente um pouco sobre esses modelos depois, tá? Então, de modo geral, o que a gente tem? A gente vai considerar, né, um objeto, dependendo do problema que a gente está trabalhando, ou um conjunto de objetos, né? Por exemplo, se for os problemas de bin packing ou corte de estoque. Então, a gente vai ter, no caso aqui, um conjunto de objetos. E a gente vai ter um conjunto de peças, né? Então, para representar, como a Fran já discutiu, esses objetos, né, e essas peças, a gente pode usar vértices, arcos, ou, no caso, união de figuras geométricas, e isso vai influenciar no tipo de restrição que a gente vai trabalhar no problema, tá? Então, aqui eu coloquei a representação dos três, tanto bidimensional quanto tridimensional, né, pois a gente tem modelos, né, que trabalham com a parte tridimensional, são usados para resolver os problemas tridimensionais. Então, a gente precisa, né, em relação a esses modelos, decidir onde que essas peças vão ser posicionadas, né? Então, a gente vai ter, no caso ali, um vetor, se for no 2D, né, no caso XY, para decidir onde que as peças vão ser posicionadas. E a gente também pode considerar a rotação entre as peças, né? A rotação das peças. No caso, se a gente pode considerar alguns pontos, no caso, alguns ângulos de rotação, o que depende da aplicação, né? Por exemplo, se a gente pensar no corte de camisetas, por exemplo, de roupas, a gente pode, por exemplo, rotacionar apenas considerando os ângulos de 0 e 180 graus, né? Então, e existem aplicações que essa rotação pode ser contínua, né? Então, aqui eu coloquei, no caso, que seria a matriz de rotação, né? O vetor de rotação, que pode ser incluído no caso dos modelos matemáticos. Se for incluído isso, então a gente vai ter um modelo, né, de programação não linear, tá? E a gente tem as restrições, né? Então, as peças devem estar inteiramente contidas dentro dos objetos. No caso aqui eu coloquei de maneira geral, né? Se a gente tiver um conjunto de objetos, então, se essa peça for escolhida para ser empacotada naquele objeto, então ela tem que estar inteiramente contida, e as peças elas não podem se sobrepor, né? Então, a interseção entre o interior dessas duas peças, por exemplo, tem que ser igual a vazio. Então, o modelo matemático, ele vai depender também, no caso da função objetivo, né? Se for, por exemplo, empacotamento em faixas, que é minimizar o comprimento, o problema da mochila, que aí seria maximizar o valor de utilidade das peças empacotadas, ou de corte de estoque ou empacotamento em bins, que aí seria minimizar o número de objetos necessários para empacotar todas as peças, tá? Alguns modelos é fácil de adaptar de um para o outro, né? Então, essa adaptação é feita por acrescentar, por exemplo, alguma restrição só, tá? Então, de modo geral, como que ficaria esse modelo, né? A gente sempre o nosso objetivo, no caso aqui, de modo geral, é minimizar a perda, né? Então, a gente minimiza a perda sujeito, então, aquelas duas restrições lá. Todas as peças, no caso aqui, precisam estar, se for todas empacotadas, né, claro, mas as peças, caso elas sejam empacotadas, precisam estar inteiramente contidas nos objetos, que seria essa restrição aqui, e a interseção entre duas peças precisa ser igual a vazio, né, caso duas peças sejam alocadas ao mesmo objeto, tá? E, além disso, então, a gente vai ter, em relação à representação da placa, né, a gente pode representar uma placa de maneira contínua, né? No caso, a gente vai ter uma maior configuração de padrões de corte, né? No caso, para o problema. Então, no que seria esse primeiro caso aqui, né? Representação contínua, a gente pode representar essa placa por pontos ou discretizar em linhas verticais ou horizontais. Aí depende do autor, né? Para modelo matemático, normalmente está se considerando linhas verticais, linhas horizontais, mas em termos de heurística, usa os dois, né? E aí, quando a gente faz esse tipo de representação, ele é transferido para o no-fit polygon. Então, quando a gente vai abordar, por exemplo, no no-fit polygon no modelo, se a gente considerar um modelo contínuo,
Então, a gente vai considerar essa representação aqui, né? No caso, a gente vai dividir essa região externa do no-fit polígono em algumas regiões que podem ser disjuntas ou não. Então, a maneira como isso é feito também depende do autor. Ou podemos também considerar, se for o caso discreto, né? A gente só vai considerar, então, pontos, né? Então, são pontos que estão sobre essas arestas que definem o no-fit polígono, ou são pontos que estão fora, né, do no-fit polígono que coincidem com a placa, né? E no caso de discretizar, a gente também vai discretizar, no caso aqui, por exemplo, em linhas horizontais, a gente precisa discretizar, então, também o no-fit polígono, e nós vamos considerar, então, como possibilidade de alocar as peças apenas nas linhas, né, que estão sobre a placa, consequentemente, apenas nas linhas que estão, né, a partir desse ponto, né, no caso aqui, que tem a interseção da linha da placa, né, com o no-fit polígono, né? Então, a gente só pode empacotar nessas linhas que estão aqui fora do no-fit polígono, de modo que não tem interseção, por exemplo, dessa peça aqui com a outra peça, né, que gerou esse no-fit polígono. Então, em relação aos modelos, né, a gente tem modelos de programação interamista, modelos de programação não linear, tem diversos modelos de programação por restrições. Tá? Então, eu vou falar um pouco sobre os modelos de programação interamista. Então, esses modelos eles vão depender da ferramenta geométrica que a gente vai utilizar para representar, então, o problema, né? No caso, usar trigonometria direta ou se vai usar no-fit polígono. Tá? Então, no caso da trigonometria direta, o que a gente vai fazer é simplesmente considerar aqui as retas que definem as arestas dos polígonos. No caso, se os polígonos são convexos, isso é mais simples, né? Então, por exemplo, aqui, a gente tem essa reta, né, que representa, no caso aqui, que está contida uma aresta desse polígono, desse triângulo, né, que a gente tem aqui. Então, a gente tem, olha, que o ponto de referência da peça J, ele pode estar, no caso aqui, olha, nesse caso aqui, ele está à direita, então, dessa reta. Então, a gente vai usar, no caso, uma restrição, né, que vai ser dado pela equação da reta, justamente essa equação da reta aqui que define o polígono, né? Então, a gente vai considerar no modelo aí um conjunto de arestas, né, de retas, e a gente vai ativar ou desativar essas retas de acordo com a posição relativa entre essas duas peças, por exemplo, aqui I e J. Então, nesse caso, por exemplo, aqui, a gente tem que essa reta precisaria estar ativa, né? E, neste caso, por exemplo, essa outra reta que passa por esse outro lado do polígono não precisa estar ativa. Então, a gente controla isso usando variáveis binárias. Então, na literatura, o primeiro modelo que foi proposto para esse tipo de representação foi proposto em 1993 por Chetal e Terno, né? Lá ele considerou apenas peças convexas nessa representação, usando função D. Ele não realizou nenhum teste computacional, nesse artigo não existe nenhum teste computacional, mas existem diversos modelos e essas ideias foram implementadas depois, nos anos 2000 para frente, né? E, então, a gente tem esse modelo, no caso dele aqui, ele considerou apenas para peças convexas. Aí, quando foi em 2016, Cherry e outros desenvolveram, no caso, esse modelo, considerando, então, peças não convexas. Então, a gente tem aqui, lembra que eu falei, a gente tem que ativar ou desativar a restrição. Isso vai ser feito por uma variável binária, né? Então, como ele está considerando, no caso aqui, a gente está considerando apenas peças convexas. Para transferir isso para peças não convexas, então a gente vai ter que adicionar, né, no caso aqui, mais 2 índices, né? Porque, nesse caso, o que foi feito em Cherry e outros foi considerar, no caso, a decomposição desses polígonos não convexos em polígonos convexos. Então, por isso que a gente vai agora considerar partes dos polígonos, né? Então, a parte de um polígono, no caso do polígono I, não pode interceptar nenhuma parte do polígono J. Então, por isso que a gente acrescenta índices aí, e aí o tamanho do problema aumenta, né? E essas restrições aqui são, que a gente tem, né, de não sobreposição, são baseadas, no caso, definidas de acordo com a equação da reta, né? Definida pela aresta do polígono. Então, essas aqui são as restrições de não sobreposição. A gente também tem os modelos, no caso, que usa no-fit polígono, né? Então, como a Fran já explicou essa parte aqui, só coloquei a figura para lembrar qual que é o no-fit polígono, né? Então, nesse caso, a gente tem, em Chetal e Terno, também foi o primeiro artigo que propôs um modelo sobre um modelo matemático, né, usando o no-fit polígono. Lá ele considerou as duas abordagens, tanto polígonos convexos quanto não convexos, tá? E depois
essas ideias foram implementadas, a primeira implementação que apareceu foi em 1994, né, com resultados computacionais, mas aqui ele não resolvia o modelo de programação inteira diretamente, ele ia adicionando, né, são várias restrições, e recurso computacional na época é escasso, né, então ele ia adicionando essas restrições aos poucos, né. E em 2002, é uma tese de doutorado aqui em 2002, aí ele fez testes com problemas pequenos, se eu não me engano, até 5 peças, 6 peças, eram problemas pequenos que a gente conseguia resolver nessa época, né? Aí começou, em Fisquet-Luz também, os problemas eram pequenos, a partir de 2013 conseguiu resolver problemas maiores, mas aí os maiores são 13 peças, né? O maior que se é resolvido 14 peças. Então, são apenas problemas pequenos que a gente consegue resolver com essa representação usando o no-fit polygon e o posicionamento contínuo. Tá? Então, aqui a gente tem as restrições de não sobreposição, e a ideia também é decompor, então, como eu falei, essa região, né, que está exterior ao no-fit polygon, a gente precisa decompor, pode ter interseção ou não, então, cada autor vai fazer de uma maneira, em Alvarez Valdez et al., em 2013, ele descreve um procedimento, né, que ele implementou para gerar essas regiões, e a gente tem que por exemplo, aqui é o no-fit polygon entre a peça I e J, né? Então, por exemplo, a peça J, ela vai ter, o ponto de referência da peça J vai estar em alguma dessas regiões aqui. Então, a gente vai usar isso de acordo com essas restrições que nós temos aqui, né? E o ponto de referência pode estar apenas em uma única dessas regiões, que é o que diz essa segunda restrição aqui. Então, essa é a ideia geral desse tipo de modelo. Tá? E a gente precisa garantir que as peças estão dentro do objeto. Aí, isso vai depender do tipo de problema que a gente está resolvendo, né? No caso, se é strip packing ou se é um problema da mochila, por exemplo. No caso do problema da mochila, a abordagem é parecida com o que a gente viu lá para o no-fit polygon, né? No caso, a interseção entre duas peças, porque a gente vai considerar a interseção da região exterior ao no-fit polygon com a peça, né? Então, a ideia é a mesma, né? Então, por isso que aqui as restrições, né, são basicamente as mesmas aqui, né? E nessa segunda caso, a gente pode representar, por exemplo, usando o strip, que seria a representação para o strip pack. A gente, então, aí no caso a função objetivo, vai depender, então, do problema, né? Se for problema da mochila, então vai maximizar o valor dos itens empacotados. Se for um problema de strip pack, vai minimizar o comprimento utilizado. E se for um problema de bin packing ou de corte de estoque, então a gente vai minimizar o número total de placas utilizadas, né? Aqui eu deixei as referências a respeito dos modelos de posicionamento contínuo. Também coloquei algumas referências que não resolvem o modelo por inteiro, que seriam os modelos de compactação, né? Que aí a gente elimina aquelas variáveis binárias, a gente tem uma configuração inicial. A partir dessa configuração inicial, então, a gente vai tentar minimizar a distância entre essas peças, né? Deixar essa configuração mais compacta. Então, tem algumas referências que eu coloquei aqui também a respeito disso, que com isso a gente resolve, né, elimina as variáveis binárias, né? Agora, considerando os modelos de posicionamento discreto, né? Então, o primeiro modelo, considerando posicionamento discreto, foi proposto em Toledo et al. 2013, né? Que usou o no-fit polygon. Então, a ideia aqui, a vantagem dessa representação é que a gente pode considerar as peças por tipos, né? Antes não, a gente tinha, cada peça era uma peça, no caso do no-fit polygon. Aqui não, a gente pode agrupar as peças de acordo com os tipos de peça. E aí o que a gente vai considerar é que o ponto de referência, então, de uma dada peça, ela pode ser posicionada apenas num ponto da placa, tá? E aí a gente tem que determinar, então, qual que vai ser a discretização que a gente vai utilizar na placa, né? Tanto em relação ao eixo X quanto ao eixo Y, né? Que seria o número de colunas e o número de linhas. A gente pode também trabalhar melhor com essa parte de discretização, né? Não usar uma grade homogênea, por exemplo, que foi estudado em Cherry et al. 2018, né? Então, como eu falei, a representação do no-fit polygon, então, vai ficar dada dessa maneira, né? Que a gente vai considerar apenas pontos exteriores que vão coincidir justamente com os pontos da placa. Então, a gente tem aqui, no caso, o modelo, né? Considera, então, a gente vai empacotar, por exemplo, a peça T num determinado, vai colocar o ponto de referência num determinado ponto, e aí a peça U não vai poder ser empacotada em nenhum ponto que esteja dentro do no-fit polygon,
né? Então, a gente vai eliminar esses pontos aqui, por isso que a restrição aqui fica menor ou igual que 1. E todas as peças empacotadas precisam atender à demanda. E a gente também tem, né, que garantir, no caso, que as peças estão dentro do objeto, né? Então, com isso, a gente vai considerar essas dimensões que a gente tem aqui, a caixa, né, que envolve essa peça, né? Então, a gente precisa, com isso, a gente consegue, usando essa caixa, né, que é representada, no caso, aqui por essa restrição, a gente consegue garantir que a peça esteja inteiramente contida dentro do objeto, tá? Um outro tipo de representação, usando o que seria o posicionamento discreto, seria usar o raster points. Então, esse daqui, quem usou o raster points, propôs um modelo matemático usando o raster points, foi Baldot e outros, em 2014. No caso, ele considerou aqui que as peças podem ser rotacionadas, né, no ângulo de 90 e 180 graus. Considerou, aqui a gente tem essa representação, por exemplo, de um couro, né? Então, como está usando o raster points, a gente vai ter que fazer esse arredondamento, né, para a parte interna do couro, no caso aqui nessa borda, né? E o couro pode ter defeitos. Então, no caso aqui, por exemplo, esse daqui é um defeito, né? A gente vai representar, para representar isso usando o raster points, a gente vai considerar um arredondamento que seria para fora, né? Dessa região aqui. E, no caso aqui também, a gente tem que o couro, ele tem diferentes qualidades, então o modelo também leva isso em conta, tá? Então, o modelo, no caso aqui, o que ele fez foi, antes, definir todas as configurações possíveis para cada peça. Então, primeiro determina todas as configurações possíveis e depois vai decidir qual configuração para aquela peça que vai ser utilizada. Então, quando ele escolhe uma configuração, né, por exemplo, essa configuração é feita por essa variável aqui, no caso, uma variável binária, então, decidiu, por exemplo, essa peça aqui está posicionada nesse canto da placa. Então, com essa restrição, a gente consegue garantir, como vai ser menor ou igual que 1, né, olha, que essa região aqui, olha, esses pixels estão ocupados. Então, outra peça não vai poder ser colocada sobre esses pixels aqui, tá? Então, esse daqui era um problema da mochila, né, como ele resolveu o problema de corte de couro, então, é um problema de mochila, né? E então, com isso, ele obteve, no caso, vários padrões de cortes, e daí eles eram decididos quais que iriam ser usados, né, no problema de corte de estoque. Então, vai selecionar ou não aquele padrão de corte, né? Então, aqui a gente tem aí, de modo, no caso aqui, atender a demanda, né? Bom, então, esses são os modelos, né, considerando posicionamento discreto, né? Coloquei aqui as referências, tá? E a gente também tem, no caso, a representação ainda usando o no-fit polygon, né, nesse daqui, é o posicionamento semicontínuo. Então, a representação é discretizar, no caso, a placa em faixas, né? E o ponto de referência da peça pode ser colocado apenas sobre essas faixas. Então, a gente tem aqui, no caso aqui, uma peça, quando a gente considerar aqui o no-fit polygon, né, a gente pode ver que ele tem diversas concavidades, né? Então, isso tem que ser levado em conta no modelo. Também essa parte aqui que a gente tem esses pontos de interseção das arestas do no-fit polygon com as faixas, né? Então, uma peça ela pode estar, no caso aqui, essa peça, né, que a gente tem aqui, vamos supor que ela está fixa, foi posicionada, né, o ponto de referência dela está aqui, foi posicionada nessa faixa, né, e nessa coordenada Y, e aqui a gente tem a outra peça que foi considerada como a combinação dela para gerar, com ela, né, para gerar um no-fit polygon. Então, a gente sabe que o ponto de referência dessa peça pode estar apenas nessas linhas aqui. Então, é isso que vai fazer, no caso aqui, essas restrições. Considerar se essa peça está à direita ou à esquerda, né? Então, a gente vai ativar e desativar as restrições de acordo com isso, tá? Bem, em linhas gerais, essa é a ideia, no caso aqui, desse modelo, tá? E, no caso aqui, a gente tem que considerar também o no-fit polygon, né? Então, a gente tem que as peças, a gente vai ter essas coordenadas aqui, né? Mínimo e máximo, assim como lá que eu mostrei no modelo dos pontos, tanto no eixo Y quanto no eixo X. Então, com isso, a gente consegue garantir que a peça esteja inteiramente contida dentro da placa, tá? Então, esses aqui são os modelos, né, de programação linear, né? Então, no qual a gente não considerou, então, rotação contínua, né? A gente pode considerar alguns tipos de rotação, né? Fixar algumas rotações. A partir do momento que a gente trabalha com os modelos de programação não linear, né? Então, a gente está considerando aí rotação livre, né?
Então, com isso, a gente vai ter que trabalhar lá com os senos e cossenos que eu mostrei no começo, tá? Então, esse daqui é um modelo que foi proposto, que eu coloquei por Jones, 2014. Também foi trabalhado nos artigos de Rocha e outros em 2014 e 2016, que eu deixei lá nas referências, tá? Então, a ideia aqui é considerar, então, dado duas peças, né? A gente tem que as circunferências, né? Essas peças estão sendo representadas por circunferências. Então, as circunferências que estão contidas nessas peças não podem se sobrepor. Existem algumas maneiras de representar, né? No caso, um polígono por circunferências, que foi abordado também em Rocha e outros, que é o Inner Circle Representation, o Complete Circle Representations. No caso aqui do Inner, as circunferências precisam estar inteiramente dentro da figura geométrica. E no caso do Complete, então, que é essa segunda figura aqui, a gente tem que toda a peça precisa ser coberta por circunferências. Só que considerar todas essas circunferências de uma vez no modelo matemático fica muito, vai demandar muito tempo computacional, né, no caso. E também não vai conseguir, como é um problema também de não linear, não consegue muitas vezes nem encontrar uma solução factível. Então, o que o Jones fez em 2014 foi adicionar essas restrições aos poucos, né? Conforme ia vendo, resolve o modelo, viu que tem sobreposição, então adiciona uma circunferência, tá? E aqui, essa restrição aqui é basicamente considerando a distância, no caso euclidiana, entre as duas circunferências que estão em polígonos diferentes, tá? A ideia aqui do Jones, né, que é bastante também utilizado na literatura, é substituir o seno e o cosseno por CI e SI, porque com isso a gente não vai trabalhar com seno e cosseno, a gente passa a ter um modelo de programação não linear mais quadrático, né? Então, ao fazer essa substituição, né, a gente vai obter um outro tipo de modelo matemático, né, que não vai trabalhar, então, aqui com senos e cossenos, tá? Então, para isso, a gente precisa adicionar esse tipo de restrição aqui, e também, que é o cosseno ao quadrado, mas o seno ao quadrado tem que ser igual a 1, e também que essas variáveis precisam estar entre 1 e menos 1, tá? Então, a gente, no caso aqui, para garantir que as peças estão inteiramente dentro dos objetos, a gente precisa garantir, então, por exemplo, aqui são os vértices, né? Os vértices estão dentro do limite da placa, né? Que são essas duas restrições aqui, tá? Uma coisa também que ele utilizou para diminuir, no caso, o tamanho do modelo, foi que considerar que o primeiro círculo, dentro da primeira peça que foi da peça 1, por exemplo, tem que ser o ângulo, né, no caso aqui de rotação, o seno tem que estar entre 0 e 180, porque com isso a gente elimina soluções repetidas, tá? Bom, então aqui eu coloquei as referências, né, quem trabalhou com esse modelo, então Rocha e outros em 2016, e Rocha e outros em 2014, e o modelo do Jones. O Rocha, nos dois artigos, ele não substitui o seno e o cosseno, tá, por SI e CI, quem fez isso foi apenas o Jones. A gente também tem o modelo de posicionamento contínuo usando função D e retas separadoras, tá? Eu coloquei aqui o modelo na literatura foram discutidos no modelo de Cherry e outros 2018, que trabalhou com a função D, e Peralta e outros trabalhou com as retas separadoras, né, em 2018 também. Eu coloquei aqui o modelo de Peralta, algumas restrições, né, o modelo de Peralta e outros 2018. Tá? A ideia é o seguinte, a gente vai considerar aqui uma reta, né, como a gente tem aqui na figura, né? Essa reta, então, vai estar sobre uma das arestas, né, no caso aqui, da peça. Então, a gente vai considerar que a outra peça vai ter que estar, no caso aqui, neste caso, à direita dessa peça aqui, né? Então, só que aqui, se vocês observarem, a gente não tem as variáveis binárias, né, para considerar, porque o que Peralta e outros fizeram em 2018 foi resolver esse problema usando o bottom left, que é uma heurística, né, e depois usou esse modelo matemático apenas para compactar a solução, né, que eles obtiveram a partir da bottom left. Então, aqui, se vocês observarem as restrições, elas não têm variáveis binárias. Caso a gente considere, então, não considere uma solução inicial, né, então não vai ser um modelo de compactação, então a gente precisa ter as variáveis binárias para garantir que essa peça, por exemplo, aqui esteja à direita ou à esquerda de uma dada reta, tá? Que foi feito, no caso aqui, em Cherry e outros 2018, mas usando
a função D. Então, esse modelo, na verdade, ele é parecido com o modelo lá de 2016, Cherry e outros 2016, que usou também função D, só que a diferença é que agora aqui ele considera rotação, no caso das peças, rotação contínua das peças, né? Então, aqui eu coloquei as duas referências que trabalham com esses tipos de modelos. A gente tem também os modelos que usam posicionamento contínuo, que no caso são as funções phi, ou as funções quasi-phi, no caso, funções quasi-phi, né, quasi-phi functions. Essa quasi-phi functions foi proposto mais recentemente, foi proposto em 2016, porque a gente tem que, com as phi functions, quando a gente tem duas peças, a representação dessas equações de não sobreposição, ela é feita de acordo com a peça, par a par, né? Então, não existe uma representação geral, no caso, para esses dois pares de peças, né? Então, a gente vai sempre olhar, dado dois pares de peças quaisquer. Então, a gente sempre vai olhar par a par, né? Peça a peça. Então, tem algumas peças que a gente não vai conseguir representar de uma maneira precisa usando o phi function. E com a quasi-phi function, que aí, no caso, ele vai considerar primeiro a phi function entre, por exemplo, uma figura geométrica e uma reta, se tiver no 2D, ou uma figura geométrica e um plano, se tiver no 3D, e daí, feito determinadas essas phi functions, ele vai trabalhar, então, com determinar phi functions agora entre essas novas duas equações aí que obteve, né? Que aí é o que ele denominou como quasi-phi functions. E com isso, a gente consegue representar mais peças, mais tipos de peças, né? Uma variedade maior, só que também vai acrescentar mais variáveis auxiliares no modelo, tá? Então, o modelo matemático, a descrição das equações em si vão depender, não é como lá no Fit Polygon ou no Raster Points, ela vai depender, então, do tipo de peça que a gente está trabalhando, tá? Então, eu coloquei aqui de modo geral, né? Por exemplo, para garantir a não sobreposição, a gente tem que a função φ entre a peça e J tem que ser maior ou igual que zero. Para garantir que as peças estão dentro do objeto, então a gente vai considerar que esse 0 barra representa a região exterior, então, do objeto, né? Então, também tem que ser a phi function, no caso aqui, entre a região exterior e a peça I tem que ser maior ou igual que zero. Nesse modelo, a gente pode considerar, por exemplo, um limitante sobre o ângulo, né, no caso, considerar entre 90 e 145 graus, por exemplo, de rotação das peças. A gente pode também exigir uma distância mínima, no caso, da lateral da placa, por exemplo, ou do objeto, com a peça, ou uma distância mínima entre as peças, né? Então, a gente consegue representar tudo isso aqui usando o phi function, tá? Aqui eu coloquei as referências, né? Então, a maioria dessas referências são do grupo, no caso aqui do Stoyan, Romanova, né? Que trabalham com esse tipo de representação. E, por fim, a gente tem os modelos de programação por restrições, tá? O modelo de programação por restrições, ele foi trabalhado com a Carvilha et al. Em 1999 e depois em Ribeiro et al. Em 2003, tá? Aqui nas referências. 2003. Então, 99 quer dizer o outro 2003. Então, a gente tem, no caso aqui, e depois em Cherry e outros 2019, ele propôs o modelo matemático, né, os modelos matemáticos, baseado no modelo de Toledo et al., né, que é a representação da placa usando pontos, né, e com isso ele representou também todas as variações lá do problema de corte e pacotamento bidimensionais, tá? E então, a ideia aqui no caso de programação por restrições, os problemas eles vão ser descritos por restrições matemáticas também, né? E também por restrições simbólicas, tá? E resolver o problema de programação por restrições, a gente precisa atribuir, no caso, valores, né? Vai considerar o domínio finito, né? No caso, para as variáveis, tá? Então, para representar isso, ele usou lá o modelo dos pontos, que aí a gente vai ter alguns pontos da placa que a gente vai poder alocar, então, essas peças, tá? Então, aqui a gente tem, no caso aqui, as restrições de não sobreposição. Então, olhando aqui nessa figura, né, por exemplo, se a gente posicionar a peça T, por exemplo, com uma dada rotação, aqui ele considerou também o conjunto de rotações aqui, fixos, né? Então, a gente tem aqui, fixou a peça T, por exemplo, com a rotação R no ponto D, que é o que a gente tem aqui. A gente, então, no modelo, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar todos os pontos que estão dentro, por exemplo, se a gente pegar essa figura aqui, né? Olha, essa figura é essa daqui.
vai estar representada aqui, ó. Então, a gente vai eliminar todos os pontos que estão dentro do no-fit polygon, né, que é o que representa aqui a restrição de não sobreposição. Além disso, ele propôs uma global constraint, que é dado por essa daqui, né? Olha, no caso aqui, a ideia geométrica é o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, fixou a peça T na rotação R aqui no ponto D, e a gente vai considerar duas outras peças, né? Então, a gente tem aqui o no-fit polygon da peça T na rotação R, com a peça T' na rotação R', e a mesma coisa para a peça T duas linhas na rotação R duas linhas. Então, ele vai eliminar dos pontos factíveis de empacotar as peças, né? No caso, todos os pontos que estão na interseção entre esses dois no-fit polygons, entre a peça T e T' e entre a peça T e T duas linhas. Então, toda essa parte aqui, desses pontos que são factíveis, vão ser eliminados, tá? Que é o que diz, no caso aqui, essa restrição aqui, tá? Então, aqui eu coloquei também as referências, né, dos modelos de programação por restrições, tá? Aqui a referência está desatualizada, é 2019 a referência, tá? Bom, mas essa era a ideia, então, dos modelos matemáticos, uma ideia bem geral para que as pessoas conheçam onde pode buscar, no caso, esses vários tipos de modelos matemáticos existentes na literatura, e acho que é isso. Agora a gente abre para perguntas? Abrimos para perguntas. Não sei se vocês têm perguntas. Se vocês não tiverem perguntas, a gente podia comentar alguma coisa, Aline? Acho que lá naquele slide que você tem os três tipos de discretização, o contínuo, o discreto e o semidiscreto, acho que tem alguns comentários que a gente podia fazer para vocês, né? Porque, olha só, na verdade, a nossa proposta foi tentar trazer, e a Aline fez isso super bem, eu agradeço muito, Aline, tentar trazer tudo que existe na literatura que a gente conhece. Claro, a gente não está cobrindo tudo, mais ou menos o que a gente conhece, a gente está dividindo com vocês, de possibilidades de vocês representarem o problema por modelagem matemática, né? E quando a gente pensa na modelagem matemática com variáveis inteiras, né, quando a gente pensa nos MIPs, eu acho que os três grandes grupos de modelo, eles estão associados a essas três representações aí, né? E aí a gente pensa assim, tá bom, mas qual eu escolho, né? Então, acho que uma das coisas que a Aline chamou a atenção e que acho que é muito relevante é o seguinte: quando você pensa no modelo contínuo, que é o primeiro, onde você considera, na verdade, pixels infinitos ali na placa, né? Porque a gente está trabalhando no mundo dos contínuos, o que você ganha com isso? Você tem uma representação mais precisa. Você independe de uma grade, né? Então, você tende a achar soluções de menor comprimento e tudo mais. O que isso tem de ruim? Né? O que tem de desvantagem nesse modelo? Você tem um modelo extremamente pesado, porque cada peça é posicionada em um ponto, né? Em um lugar. Então, se eu tivesse 400 quadrados iguais, ou não vou pôr quadrado, vamos colocar, por exemplo, 400 L's iguais, você tem que tratar cada L como sendo como sendo único. E isso torna o modelo mais pesado no número de variáveis e de restrições que a gente tem, tá? Aí você muda para o modelo dos pontos, né? Quando você pega os pontos, você tem um problema ruim. Qual é o problema ruim? Você está sujeito à discretização que você usar. Quanto mais discretizado, mais fina for essa discretização, mais perfeita é a sua solução. Só que o número de variáveis do modelo depende do número de pontos que você põe. Mas se você, de novo, tiver 300 triângulos, ele não trata cada triângulo como uma variável diferente. A variável é simplesmente eu tenho um triângulo ali ou eu não tenho um triângulo ali. Não preciso numerar os 300, né? Então, isso reduz bastante o número de variáveis que você tem no modelo. Onde que você perde? Você perde um pouco na precisão e você perde um pouco que, se você aumentar muito a precisão, você volta a ter um monte de variável e restrição. Estou fazendo esse comentário de variáveis e restrições porque o Matheus também perguntou hoje de manhã um pouco qual é a dimensão desse problema. O problema é grande, ele tem muitas variáveis e muitas restrições. E a terceira modelagem, quando a Aline trabalhou nisso, a ideia era pensar assim, né? Vamos tentar tirar partido dos dois mundos.
tirar partido do mundo do contínuo, tentar tirar partido do mundo do discreto. A gente conseguiu alguns avanços, mas ainda não conseguiu explorar tudo. Mas onde esse modelo podia ser usado com muita propriedade? Se você tivesse, por exemplo, tecidos listados. Porque você podia pôr as listas marcadas pela discretização. E o contínuo, seu como você posiciona as peças, tá? Então, isso é só para dar um apanhado para vocês, desvantagens e desvantagens que cada modelo traz, né? E vocês lerem um pouco mais sobre isso, se quiserem usar. Aline, eu não sei o que mais você quer acrescentar, que você estudou isso aí um monte também, então, se quiser acrescentar Em mais alguma relação coisa. ao tamanho, por exemplo, se a gente Acho que a Aline considerar congelou. Ixi, Tá talvez, ouvindo? não sei. Aline? Bom, Tô e eu não aqui, sei tá se vocês ouvindo? têm perguntas. Gilberto, alguém, não sei se tem alguma coisa que vocês querem tirar dúvida. Eu acho que a rede da Aline caiu ou caiu a minha. Não, Porque eu estou me A vendo Aline aqui, vai mas não sei. falando. Não sei. Estão me Talvez tenha caído ouvindo? a minha rede. Eu te É ouço teu bem. áudio, Franklin. Estão me ouvindo? Tô ouvindo, Aline. Ah, sim. Então, eu vou falar em relação ao tamanho dos problemas, né? Por exemplo, esses problemas aqui, a gente consegue, usando no Fitpolygon, por exemplo, até 14 peças é o máximo que a gente consegue achar a solução ótima, né? Em relação ao modelo matemático, independente, no caso aqui Acho que da eu não sei o que discretização. fazer. Mas talvez seja eu que tenha caído. E no caso dos não lineares, o máximo que a gente consegue resolver, por exemplo, é 5 peças, 4 peças, não mais que isso. Tá? Então, são problemas pequenos que ainda a gente consegue resolver ainda usando o solver, no caso, Cplex, Gurobi. Agora voltou. Voltou agora. A minha rede está instável. Aline, você termina aí? Eu não sei até onde vocês ouviram, mas acho que talvez uma Não, parte. eu falei da parte, só comentei sobre os modelos, né, o tamanho dos modelos. Franklina, Quer encerrar? Pode encerrar. a Aline está com som ok aqui. É o meu é que caiu, Cristiano. Era mais para a gente ter. Eu acho que vocês me ouviram até a gente até comparar os modelos e perguntar para a Aline o que ela tinha que acrescentar? Sim. Tem perguntas aqui. Acho que o Matheus tem uma pergunta. Isso. Eu vi o tempo inteiro, você e a Aline. Você também, né, Matheus? Sim, perfeitamente. Então perfeito. Só travou um pouco aqui. O Matheus, se você quiser perguntar, pode perguntar. Se a gente souber, a gente responde. Ai, com certeza vocês vão saber. Então, de muitos parabéns, as suas apresentações estão muito interessantes. A minha dúvida, aí seria, eu acho que a segunda pergunta agora, em relação à primeira que vocês já responderam, né? Vocês se adiantaram. É em relação à relaxação linear dessas três estratégias. Acontece o seguinte, eu não sei se vocês saberiam me dizer se essa relaxação linear é fraca ou não, porque assim, do ponto de vista do corte e empacotamento de problemas né, de peças regulares, o que está nesse slide, eu teria que dizer que aquela abordagem contínua traria uma relaxação linear fraca, e a de pontos, né, a discreta, traria uma relaxação linear consideravelmente mais apertada e seguiriam as discussões que vocês têm aqui de número de variáveis, restrições, o peso, né, que o modelo geraria. Aqui na questão de peças irregulares, eu não tenho ideia se há ganhos ou não de uma estratégia ou outra, né, para saber quão longe está a relaxação linear desses modelos em relação ao ótimo ou a melhor solução conhecida? E essa é a minha pergunta. Obrigado. Quer responder? Quer que eu responda? Você que sabe. Matheus, é muito ruim. Não é, Aline? Sim, acho que não tem nenhum dos três, ela é razoável, ela está sempre muito distante. A relaxação linear é praticamente irrelevante, né? Porque o que ele vai considerar o comprimento, por exemplo, no strip pack, ele considera o comprimento da maior peça. Isso porque a gente acrescenta esse limitante, Matheus, porque assim, a grande restrição aqui é não deixar sobrepor. Quando você relaxa linearmente, ele sobrepõe tudo. Então fica muito ruim, muito ruim. Ela não é uma restrição, ela não é uma relaxação boa.
é uma das coisas que os modelos sofrem demais, porque a nossa relaxação é ruim. E a gente tentou lá em 2016, acho que 16 ou 18, o Okamura conseguiu melhorar um pouco os limitantes, né? Conseguiu acrescentar umas desigualdades válidas no modelo e conseguiu um avanço, mas para você ver como o avanço ainda é pequeno, a gente conseguiu resolver instâncias ligeiramente maiores, né? Então, acho que, assim, do mais recente, ele tinha os resultados melhores até aquela data, mas isso pode ter mudado um pouco também. Mas a nossa relaxação é ruim, para os 3 modelos, para as 3 abordagens, na verdade. Esse artigo aqui, 2017. 2017. Temos ainda 5 minutos, dá para mais uma pergunta. Então, a gente pode fazer as cenas dos próximos capítulos, Gilberto. Amanhã a gente volta. Na verdade, a Larissa vai discutir heurísticas. Tem muita coisa boa feita para esse problema, ainda tem muito espaço para trabalhar. E a Petra vai discutir um pouco de machine learning voltado para o nesting. Acho que também é algo bem interessante, se estão todos convidados. Tá bom? Lembrando, pessoal, que a palestra de amanhã começa às 4h30, 4 horas, de 4 até as 5h30, certo? Não é neste horário, é amanhã. E eu convido todo mundo a participar da palestra 2 do dia de hoje, intitulada Representations of the Non-Dominated Set in Multi-Objective Optimizations, do professor Sérgio Seian. Ele é da Turquia, Istambul, pessoal. Então, muito obrigado, Franklina e Aline, e até amanhã, né? Obrigada a todos, gente. Até amanhã. Até amanhã.